Painéis da Obsessão: 16 causas ocultas do infortúnio. Chegamos ao núcleo de socorros, conduzindo nossos irmãos, Dona Amenaide e o filhinho, a ela profundamente vinculado pela gestação, qual se a desencarnação de ambos não houvesse sucedido. O benfeitor Heber recebeu-nos em um amplo edifício e conduziu-nos imediatamente a um centro cirúrgico em tudo semelhante aos existentes na Terra. Levada a uma mesa especial, a gestante adormecida com sinais reflexos de dor recebeu passes calmantes e então se aquietou. Surpreso, vi adentrarem-se na sala alguns trabalhadores vinculados à medicina, que procederam a uma cirurgia cesariana nos mesmos moldes conforme sucede em qualquer hospital do mundo. Após o ato, observei que o ser pequenino repousava ao lado da mãezinha que fora transferida para uma enfermaria especial, adredemente preparada para recebê-los. Depois de ligeiro choro, o filhinho adormeceu, ficando ambos entregues à nobre senhora, toda sorrisos que, doravante, se encarregaria de auxiliá-los e assisti-los. Tudo me eram novidades. Até aquele momento, não havia testemunhado um parto cirúrgico em qualquer entidade recém-desencarnada, e nunca me ocorrera que tal acontecesse. Talvez pelo atavismo inconsciente de que o mundo espiritual é constituído de matéria rarefeita e os acontecimentos sucedem em pauta de mecanismo especial, descuidara da observação de que não há saltos nos eventos que têm curso no plano físico, tanto quanto nas esferas que lhes estão próximas, poderosamente sofrendo as influências psíquicas. O certo é que me encontrava jubiloso e perplexo. A tragédia provocada por Ernestina e seus asseclas, sob orientação de mentes mais hábeis e mais perversas, era uma lição de grave advertência, conclamando-me a acuradas meditações em torno do ensino evangélico sobre a vigilância e a oração, de tanta relevância e tão pouco considerado. Na trama dos destinos estão presentes inúmeros fatores que trabalham os acontecimentos, propelindo o homem aos resultados da busca ou retardando-lhe o passo. De outro modo, encontram-se presentes interferências mentais e espirituais que estão a merecer estudos, exame cuidadoso por parte de todos nós para uma colheita mais feliz de bênçãos e estabelecimento de critérios que colaborem na sua mecânica. Os homens deixam-se arrastar pelos acontecimentos, reagindo contra uns e aceitando outros, sem aprofundarem as causas próximas para elaborar métodos preventivos ou de recuperação, quando na impossibilidade de atingir as mais remotas. A precipitação e a indiferença que governam muitos comportamentos respondem pela tardança do processo da evolução, desde que, no primeiro caso, a imprevidência que se agita promove distúrbios e consequências nos atos que poderiam ser evitados ou controlados. E no segundo, o desinteresse complica situações que poderiam tomar curso muito diverso daquele que normalmente envolve o negligente com o agravamento da situação na qual se encontra. Raciocinando a respeito dos últimos sucessos em que me encontrava presente, eram compreensíveis as suas ocorrências, desde que a vida real, permanente, inalterável, é a espiritual, sendo a terrena uma experiência transitória, evolutiva, para as finalidades superiores daquela.
Porque o meu fosse um estágio de aprendizagem, embora aqueles espíritos não estivessem diretamente ligados ao curso da nossa história, qual ocorrera com outros fatos que narramos, aguardei ensejo de apresentar ao nosso Dr. Lustosa as apreensões em forma de perguntas que lhe ensejassem melhor esclarecer-me sobre as urdiduras dos fenômenos trágicos examinados do lado de cá. A oportunidade não se fez demorada. Quando nos retiramos da câmara de repouso em que ficaram a senhora cirurgiada e seu filho, antes de qualquer indagação, o amigo compreensivo nos explicou a Bernardo e a mim. A nossa irmã Amenaide acaba de resgatar um grave erro praticado há pouco menos de um século. Agora se recompõe sob o amparo da atual trisavó, que fora, nos dias distantes, sua mãezinha abnegada. Despertará lentamente e será orientada pelo caminho da nobre senhora, que a poupará de choques e aflições dispensáveis. Informando-a no momento próprio sobre a desencarnação, até que se possa inteirar de todo o ocorrido. Enquanto isso não suceder, ser-lhe-á mantida discreta e silenciosamente a impressão de que se fez necessária a internação hospitalar para o parto. E por que me percebesse a interrogação mental a respeito da cirurgia, aclarou. Em muitos casos de gestantes acidentadas em avançados meses de gravidez, em que ocorre também a desencarnação do feto, é de hábito nosso, quando as circunstâncias assim nos permitem, proceder como se não houvesse sucedido nenhuma interrupção da vida física. Em primeiro lugar, porque o espírito em tais ocorrências quase sempre já se encontra absorvido pelo corpo que foi interpenetrado e modelado pelo perispírito no processo da reencarnação, merecendo ser deslindado por cirurgia muito especial para poupar-lhe choques profundos e aflições várias, o que não se daria se permanecesse atado aos despojos materiais, aguardando a consumpção deles. É muito penoso este período para o ser reencarnante, que pelo processo da natural diminuição da forma e perda parcial da lucidez, é colhido por um acidente deste porte e não tem crédito para a libertação mais cuidadosa. Quando isso se dá, os envolvidos são quase sempre irmãos calcetas, inveterados na sandice e na impiedade, que sofrem, a partir de então, demoradamente as consequências das torpezas que os arrojam a esses lôbregos sítios de tormentos demorados. No caso em tela, o pequenino se desenvolverá como se a reencarnação se houvera completado, crescendo normalmente, participando das atividades compatíveis aos seus vários períodos em institutos próprios que os amigos conhecem. Em segundo lugar, a cirurgia fez um grande bem à parturiente, que não sofrerá o choque da desvinculação com o filho, podendo recompor-se mental e emocionalmente, qual se estivesse numa maternidade terrestre, preservando a sensação do sentimento materno, com todos os requisitos de carinho e devotamento, até o momento próprio em que ambos se integrarão na realidade espiritual. Não cessemos de repetir que não existem violência, dádivas de exceção nem privilégios nas ocorrências da vida, na qual todos nos encontramos situados. Anuímos de bom grado, Bernardo e eu, com a elucidação que respondia em boa lógica às indagações. Vivendo ainda muito próximo dos interesses humanos e considerando ser a vida física uma cópia imperfeita da espiritual, compreender-se-á que, nesta última, encontram-se todos os elementos da primeira, embora a recíproca não seja verdadeira.
Acurando meditação no serviço cirúrgico em favor dos recambiados ao núcleo de socorro, eu encontrava resposta para sutis questões que envolvem a problemática do perispírito, esse órgão modelador do soma. A brusca separação do feto pela desencarnação da gestante ocasiona uma lamentável perturbação no espírito reencarnante, que se sente simultaneamente em duas esferas vibratórias. Ainda não perdeu o contato com a vida espiritual, sofrendo alguma turbação que aumenta na razão direta em que mergulha nos fluidos mais grosseiros da matéria. E antes de apropriar-se da forma, vê-se expulso dela, encharcado de energias densas e pesadas a atormentá-lo, na dificuldade de situar-se, em definitivo, num ou noutro campo da vida. A providência caridosa que dá curso ao processo da reencarnação, mediante a cirurgia espiritual, impede que o espírito experimente o choque da morte corporal e todas as suas consequências. A morte física é-lhe apenas um sono mais violento em que mergulha, no momento, a consciência já um tanto obnubilada, possibilitando eliminar os distúrbios mentais da perturbação decorrente da perda do corpo e facilitando a reconquista do conhecimento, qual ocorre no processo humano. A vida não sofre frustrações, embora os disparates com que o homem veste as suas ambições e desaires. Porque ainda me bailassem na mente inquietações em torno da trama do ódio de Ernestina, que lograra alcançar os objetivos a que se propusera, indaguei ao amigo sobre as nascentes próximas do problema cujo resultado acabáramos de acompanhar. Habituado ao meu interesse de adquirir conhecimentos, o médico não se fez rogado, explicando. As causas próximas, porque a seu turno são consequências de atitudes mais recuadas, conforme aludi antes, têm as suas matrizes nos dias da escravidão negra no Rio de Janeiro. A nossa irmã, Amenaide, era então mimada esposa de abastado fazendeiro no solo fluminense, cuja genitora, apesar de amorosa, não conseguira lapidar o caráter da filha, que se revelava exigente, caprichosa e sem maiores expressões de piedade pelos escravos e serviçais da casa. O matrimônio estabelecido pelos pais não a harmonizara intimamente. Antes, a tornou mais extravagante, quanto à posse de tudo que lhe dizia respeito. Amava o esposo que lhe dera um filho varão e acreditava-se proprietária da alma do companheiro, de certo modo acostumado a aventuras furtivas de que ela não tomava conhecimento. O seu estado de espírito inquieto fazia-a mais mesquinha e insensível à dor alheia. Numa oportunidade qualquer, à mesa de refeição, o esposo referiu-se a uma jovem liberta pela lei do ventre livre, que servia a casa, em ecômios à sua beleza física e porte altivo, dizendo que os jovens, de repente, mudam de aspecto, assumindo aparências inesperadas. A esposa, dando um tom muito natural ao assunto, inquiriu-o a respeito do que mais harmonioso observava na mucama, a ponto de chamar-lhe a atenção. Sem maior preocupação, ele referiu-se às formas arredondadas do corpo, ao busto bem proporcionado. O assunto se encerrou sem qualquer comentário adicional. Menos de uma semana depois, o chefe de família afastou-se em viagem à capital, a cuidar de negócios, como fazia de hábito. Demorou-se fora por vários dias e, ao voltar, conforme usança da época, despachou um serviçal para informar a sua chegada, dando à família as primeiras agradáveis notícias. O retorno ocorreu ao cair da tarde, sendo recepcionado com alegria geral. À hora da ceia bem preparada,
um acepip chamou-lhe em especial atenção pelo sabor. Tratava-se de carne tenra, especialmente condimentada. Não sopitando a curiosidade, indagou a companheira onde adquirira tão especial vianda, ao que ela redarguiu ter sido quem a cozera com particular carinho em sua homenagem. Terminado o repasto, enquanto os cônjuges conversavam, a senhora, com naturalidade, lhe informou que não pudera esquecer a referência elogiosa que lhe fizera a serva. Assim, com o objetivo de honrá-lo, mandou cortar-lhes os seios e, à semelhança de Salomé, porém com requintes de carinho, preparara-os para servi-los à ceia. Dominado por súbito mal-estar e náuseas, ele correu à senzala e encontrou a jovem amputada sobre a cama de varas, com dores atrozes, exangue, excruciada, vindo a falecer na madrugada seguinte. O narrador calou-se, dando-me à margem a melhor sentir o drama da pobre serva que ignorava a causa do martírio, deixando-me penetrar na extensão da loucura de que são vítimas pessoas aparentemente sadias. Ali estava a terrível ação do ciúme doentio que chegava a extremos de perversidade mórbida para saciar a própria paixão. Ato contínuo, o médico deu prosseguimento à narrativa. Abriu-se imenso abismo no relacionamento dos cônjuges. A vítima não encontrou quem lhe reclamasse na terra a inocência, nem a lamentasse por mais tempo. O poder, no mundo, anestesia muitas mentes e esfacela inúmeros sentimentos. Despertando além do corpo, dominada pela insânia do ódio que a envenenou, perturbou-se por anos a fio, caindo nos baixos círculos de expiação espiritual entre antigos escravos sedentos de vingança que ainda se encontram na psicosfera do planeta, assumindo personalidades mitológicas e vivendo entidades de culto afro-brasileiro, emanadas a propósitos de desforço, barafustando-se em ações perniciosas, as quais dão curso à sanha da vindita que se permitem. A pouco e pouco foi conscientizada em torno das ocorrências da vida e da sua indestrutibilidade, armando-se para o desforço na hora própria. Sem manipular, porém, o próprio desterro, veio a reencarnação e, sob o impositivo das leis, consorciou-se com aquele que fora motivo indireto da sua desdita. O escafandro abençoado da carne amorteceu-lhe as recordações infelizes e, sob a custódia do afeto, ajustou-se ao lar que teve duração efêmera, desencarnando um decênio depois sem deixar filhos. O viúvo veio a reencontrar a antiga esposa e, apagadas as reminiscências, no mesmo solo fluminense de outrora, consorciou-se, vivendo a emoção que a perspectiva da paternidade lhe acenava. A desencarnada, todavia, picada pelo ciúme e identificando nela a adversária antiga, fez um quadro de agressão e rancor que a levou a sintonizar com os antigos comparsas que elaboraram em conjunto a trama que acaba de consumar-se. Na urdidura do resgate compulsório que dispensava a interferência de Ernestina e sua grey, já que o acidente poderia originar-se numa falha mecânica do veículo, o jovem cunhado que perece é o mesmo capataz que decepara os seios da jovem escrava e renasceu sob a injunção da problemática tuberculosa, encerrando o ciclo reencarnacionista, quando a cura orgânica lhe acenava a oportunidade de uma vida mais larga. As peças se enquadram perfeitamente nos complexos programas de equilíbrio espiritual do ser, embora ele, não poucas vezes, tentando apressar soluções, coopere inconscientemente para que transcorram os fatos como são de melhor resultado para todos,
apesar de piorar-lhe por algum tempo a situação. Como vimos, a Menaide e o cunhado resgataram, através da expiação, e o nosso Egberto, novamente viúvo, reeducar-se-á na dor, padecendo o penoso trauma mediante o qual ascenderá, candidatando-se a um futuro melhor. Ante a pausa espontânea, indaguei. E Ernestina, que lhe acontecerá? Outro sim, como o amigo se encontra inteirado destes fatos? Já os conhecia? O interlocutor desviou a vista, fixou-a num ponto distante, como a organizar informações sintéticas e, sem mais delongas, redarguiu. Este sanatório é-me uma escola de bênçãos, onde aprendo o amor pela vivência do trabalho, ou no qual cresço no dever sob os convites da caridade para com o próximo, exercício de evolução para mim próprio. Aqui estagio há largo tempo na condição de aprendiz da vida, cooperando no esforço superior da irmã Angélica, que, em tempo próprio, me recambiou aos sentimentos cristãos, convocando-me à seara da fraternidade evangélica. Houve época, não distante, em que me encontrava em complicado processo de alucinação corretiva, na qual espiava as atitudes imprevidentes de várias reencarnações mal sucedidas, quando fui por ela resgatado da situação muito infeliz. Logo me recobrei, mediante cuidadoso tratamento espiritual, descobri-me ajudar os outros e auxiliar-me, e pensar no próximo primeiramente, representa a única alternativa para superar-me, transformando dores em bênçãos, mágoas em esperanças, distúrbios íntimos em conquistas de paz. Em razão do exercício médico, na última experiência humana, fui localizado aqui a fim de melhorar-me no serviço dos enfermos. Abnegadas religiosas e nobres equipes médica e paramédica que aqui trabalham em ambos os planos de ação, têm-me constituído mestres hábeis na arte da abnegação e da paciência, iluminando-me com exemplos de elevação pela renúncia. Diversos deles que por aqui transitaram, ao desencarnar, rogaram a felicidade do retorno, prosseguindo no labor a que se afeiçoaram. Mantém contatos mentais com os antigos cooperadores que os registram, e não raro as ingênuas religiosas que os detectam psiquicamente assustam-se, esconjurando-os, no entanto, beneficiando-se com a assistência que recebem. Antiga diretora da Ordem, aqui prossegue conosco, arregimentando colaboradores e ampliando os quadros dos serviços da beneficência. Nessa área, a nossa mentora tem sofrido larga cota de auxílio, considerando os pacientes que se lhe vinculam e para aqui são trazidos para o benefício da saúde. Por motivos compreensíveis, há muito tormento nesta casa, nas diversas áreas do comportamento humano. Sexo, vícios diversos, abusos de muita ordem, que levam a tresvarios e a suicídios periódicos. As gentis irmãs, vigilantes e discretas, acorrem sob inspiração contínua, atendendo emoções e dramas, ocultando os efeitos danosos das cenas de autodestruição, a fim de manter-se o moral dos doentes graves e de compreensão emocional débil. Inteiro-me normalmente quando chegam os enfermos da sua ficha kármica, dos seus acompanhantes, dos seus mais afligentes problemas, de modo a uma eficaz terapia de nossa parte, tanto quanto sobre os compromissos que lhe dizem respeito, afeiçoando-me e dedicando-me conforme os títulos de merecimento de cada qual. Com regularidade, todos os obreiros ouvimos conferências e participamos de seminários realizados
por visitantes de outras esferas que nos vêm adestrar em técnicas socorristas mais avançadas, tomando alguns casos de internados para montarem os estudos sobre os seus problemas, cujos resultados são valiosos. Desse modo, quando Jaime veio ao internamento, tive informações mais pormenorizadas sobre os fatores propiciatórios e desencadeadores de sua enfermidade, interessando-me pela problemática familiar e afeiçoando-me ao grupo. Quanto me permitiram as oportunidades, dispensei-lhe assistência que foi distendida ao seu irmão e à sua cunhada, cuja história humana muito sensibilizou. Nesse ínterim, conheci Ernestina e passei a orar por ela, intentando, sem qualquer violência de minha parte, intuí-la ao bem, despertá-la. Conhecendo-lhe a planificação e o mórbido interesse de prejudicar a família que ficara na terra, nada mais pude fazer, senão acompanhar os acontecimentos para minimizar-lhe os efeitos, conforme sucede nesse desfecho. Silenciando como a concatenar ideias, concluiu. Nossa irmã Ernestina agora sentir-se-á frustrada, como todo vingador que, após a sanha do desforço, perde a razão da luta exauriente, descobre a inutilidade dos propósitos alimentados, aturde-se, sofre e desperta para outra realidade. Cessada a razão central da sua pertinácia no tentame do mal, experimentará o recrudescer dos remorsos. Poderá ser recambiada a reencarnação ou tombará nas mãos dos asseclas, igualmente revoltados ante o fracasso dos planos de vampirização e obsessão de nossa Menaide. Os desígnios de Deus são inescrutáveis e os dados que dispomos são insuficientes para uma avaliação de futuros sucessos. Além do que, o nosso é o dever de ajudar sempre, cujos resultados pertencem a Deus. Eram-me informações valiosas as que acabara de receber. A vida são os acontecimentos que desencadeamos por livre opção, através do comportamento que o homem elege na pauta da sua evolução inevitável, dependendo dele, a breve ou a longo prazo, alcançar a felicidade que lhe está destinada desde o princípio. Respeitando o silêncio do amigo, recolhi-me também em meditação.